Você sabia mais ou menos onde estava registrado aquela cena, aquela música? A gente sabe, ó, aqui é a faixa 3, porque a gente vê os risquinhos mais grossos ali no LP, né? Ali é a faixa 3. Você sabe onde está fisicamente aquele registro? O nosso cérebro, nossa memória inconsciente é mais ou menos assim. Bom dia, galera. Bem-vindo todo mundo. Tem um monte de carinhas novas aqui. Bem-vindos. Estamos começando aí mais um Café com Cultura. E hoje nós temos um convidado que também é nosso cliente. Olha só que legal. Então, vai nos dar aí trocar uma ideia com a gente de mais de um ângulo, né? Não é só do especialista, mas também de quem faz parte da nossa comunidade. Esse aqui é o Eric Loureiro, né? Também trabalha com desenvolvimento pessoal. E o tema que foi escolhido hoje para o nosso café tem muito a ver com o tema da semana passada, que foi confiança. É o oposto de confiança, né? Medo. Então, hoje a gente vai conversar sobre o tema medo. Então, Eric, vou pedir para você aí falar um pouquinho da sua experiência e, principalmente, aí trazer para a gente começar essa abordagem aí do medo. O que a gente sabe sobre medo, como é que isso participa do nosso dia a dia e o que isso nos ajuda, o que isso atrapalha e como a gente deve lidar com isso. Bom dia, pessoal. Umas pessoas aqui eu já conheço, bom demais reencontrá-los, outros ainda não conheço, muito prazer, eu sou Eric Loureiro. Bom, por que eu estou aqui sentado falando sobre medo, né? Sou o medrosão da parada? Não exatamente. Sou o corajosão da parada? Também não exatamente. Um ser humano como vocês também, que sinto medo todos os dias da minha vida, sinto coragem todos os dias da minha vida. E a grande busca nossa é acessar no contexto certo cada emoção, dependendo de onde a gente tem que ir com a nossa vida, né? Eu ministro treinamentos, como o Eugênio falou, ministro treinamentos há muitos anos, há 12 anos que eu estou nessa jornada de desenvolvimento pessoal, dando treinamento no Brasil inteiro, fora do Brasil também. E eu aprendi muita coisa ao longo dessa jornada, que eu quero trazer um punhado disso aqui para vocês, aqui, pincelar várias ideias para transformar, jogar umas sementinhas aí para germinar para muita coisa para vocês. Então, primeiro, gratidão, Eugênio, gratidão, Eduz, pelo convite. Tamo junto. Uma honra estar aqui com vocês. Eu sou defensor ferrenho da família, viu? Ó, não vai falar mal da Eduz, não. Às vezes, eu também faço trabalho de coprodução nos bastidores, né? Sou expert também e coprodutor também. Já tive parcerias com 11 outros experts, cuidando do bastidor deles. E o pessoal começa a trabalhar comigo, não é nenhuma opção saber aonde que a gente vai, quem a gente vai ter como parceiro. Fala, vai ser na Eduz. Pessoal, mas o que você tem, cara? Você ganha alguma coisa de lá? Cara, ganho muita coisa. Nada financeiro exatamente, mas ganho um senso de pertencimento, um senso de família, um senso de que eu sei que aquelas pessoas têm a mesma visão de mundo que eu tenho. E isso me encoraja a divulgar, a disseminar essa semente. Porque não importa o que aconteça, né? Mesmo que a gente esteja no pesadelo, na tormenta junto, a gente vai atravessar junto em família. E aí isso me encoraja a trazer as pessoas para essa cultura. Inclusive, tem mais gente chegando aí muito em breve. Então, eu acredito muito na nossa visão aqui, muito humana. E uma das coisas que me faz acreditar muito na visão humana da Eduz é que a gente não olha só para o que a gente tem que fazer como trabalho aqui dentro, né? Qual que é a função de cada colega aqui dentro? Não, algo que me encanta aqui é que o ser humano é visto totalmente. O ser humano, do começo ao fim. Já ouviu o Eugênio falar disso, né? A empresa é uma ilusão, né? Isso aqui não bem existe. A empresa não mora nessa estrutura, nesse prédio. A empresa mora nas pessoas. Quando a gente desenvolve as pessoas, todo o resto acontece, né? Vocês já sabem muito disso. Só que quando a gente vai olhar para o ser humano, nós tendemos a acreditar que a gente pode ser falho. O medo, então, não deveria existir em mim. Quando não necessariamente. A questão não é não sentir o medo. A questão é saber usar o medo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Posso fazer umas perguntas para vocês de vez em quando? Sim ou não? Opa! Sim ou não? Fica tranquilo, não vou ficar fazendo todo mundo levantar da cadeira, dar pulinho. Não aqui, pelo menos.
Não aqui. Se entrasse um leão selvagem aqui, a gente está no meio da natureza, um lugar maravilhoso, né? Mas vamos supor que entrasse um leão selvagem aqui. Você ia sentir medo? Sim ou não? Seja sincero, tem um corajosão aí, um valente, falando, não ia sentir medo de nada, eu ia resolver a coisa com esse leão. Você ia sentir medo, sim ou não? Seria plausível que você sentisse medo, seria adequado você sentir medo nesse contexto, sim ou não? Muito bom. Se eu tentasse Só enfrentar... uma observação, Eric. Quando a gente se mudou para cá, nas primeiras semanas... Só tinha leão mesmo? Quase um leão. De repente, parou um carro da polícia ali no portão, saiu um monte de policial correndo aqui para dentro com a arma na mão. E tinha um monte de gente trabalhando aqui. Então foi mais ou menos como o leão. Eu só vi as caras brancas, os olhos arregalados. Meu Deus, o que era? E no final eles estavam... O que era, né? Estavam perseguindo uma pessoa que estava entrando pela mata do lado de lá. E eles, através daqui, queriam interceptá-lo. Então, foi quase um leão, hein? A metáfora é mais real do que eu pensava. Vamos supor que a gente está aqui, entra um leão selvagem ou entra um... Começa a baixar um monte de camburão, um monte de policial com arma na mão aqui para dentro. Você ia sentir medo. Ia ficar talvez paralisado pelo medo, vendo os policiais entrando aqui na loucura toda. A galera deve ter ficado paralisada, sim ou não? Se você enfrentasse esse medo do leão selvagem, ou chegar cara a cara com isso, o que você está invadindo meu terreno aqui? Você acha que isso ia dar certo? Se você tentasse enfrentar esse medo de qualquer jeito, ia funcionar? Sim ou não? Não. Alguém aqui sabe pilotar avião? Sabe pilotar avião? Temos comandantes aqui? Não? Não? Eu estou aí querendo aprender, aí, dando os primeiros passos e tal, mas eu também não sei pilotar avião. Mas alguém sabe, no mundo, alguém sabe pilotar avião, né? Já viajou de avião? Imagina se você estivesse dentro daquele avião e o piloto estivesse morrendo de medo e enfrentando o maior medo da vida dele. Você ia querer embarcar naquele avião? Agora, por que de repente, se te colocarem na cabine do piloto para você dominar aquele avião e pousar o avião está em voo, te colocam na cabine, tiram o piloto de lá e falam, cara, vem cá você, agora você que senta na cabine do piloto, você que vai pousar esse avião pra gente. O que você vai sentir nessa hora? Medo, sim ou não? Muito medo ou pouco medo? E se você tentasse enfrentar esse medo de qualquer jeito? Vou pousar esse avião, eu sou valente, eu sou corajoso. Um guru muito louco lá na internet falou que se tiver com medo, vai com medo mesmo. Então eu vou pousar esse avião com medo mesmo. Vai dar certo? Não. A minha especialidade é sobre as emoções primárias do ser humano e sobre a mente inconsciente do ser humano. Como é que a nossa mente inconsciente processa essas emoções? Eu estudo e ensino isso há 12 anos, como as pessoas dominam medo, raiva, tristeza, alegria, amor. E todas as derivações disso, inclusive atração, repulsão, são as emoções primárias do ser humano, que assim como as cores primárias dão origem a qualquer outra emoção que você seja capaz de pensar ou de sentir. Se a gente tentar enfrentar o medo de qualquer jeito, do animal selvagem, do camburão lá, os caras entrando armados aqui para dentro do terreno, ou tentar pousar um avião com medo e sem saber exatamente o que está fazendo, vai ser uma tragédia. Se você está com medo no seu dia a dia trabalhando e você tentar simplesmente enfrentar o medo, vai ser uma tragédia. Féric, mas não é o que... Isso é o contrário do que todo mundo me ensinou até hoje. Está com medo, vai com medo mesmo. É que existem medos que eles são só ilusões da mente. Alguns deles são só ilusões da mente. E existem outros medos que são autênticas e honestas comunicações da nossa mente inconsciente. Por que o piloto, na mesma poltrona, no mesmo avião, não sente o medo que a gente sente? E por que a gente sente esse medo? Tem algo de diferente entre nós e ele, sim ou não? Qual que é a diferença entre nós e ele? Tem preparo? Ele sabe fazer? Ele treinou para isso? Ele tem treinamento? Sim. O que mais que ele tem diferente de nós? Ele tem conhecimento. Um conhecimento que qualquer ser humano poderia ter? Sim, não é? Se a gente quisesse se tornar piloto, ou seja, meu co-cunhado, piloto. Um amigo meu da equipe, da minha equipe, está se tornando piloto agora. Poxa, um ser humano que tem um cérebro como o nosso. O cara não tem 5 cérebros, 8 braços, não. Um ser humano normal como nós. Pô, se esse cara teve acesso a um conhecimento, a um preparo, um treinamento, e ele consegue executar algo que eu não consigo, talvez o medo seja só uma comunicação honesta para me dizer, Eric, te falta conhecimento para pousar um avião em voo. Eric, te falta conhecimento, preparo, treinamento, capacitação para lidar com o leão selvagem. Tem gente que sabe domar
e conduzir animal selvagem? Sim ou não? Tem. Tem o zoológico aqui, o zoológico de Sorocaba? Tem uns felinos lá violentos, sim ou não? Feroz, o bicho é feroz. Alguém conduz aquele bicho. Alguém colocou o bicho lá, alguém dá alimentação para ele, alguém consegue fazer a manutenção lá no espaço onde ele fica. Percebe? Essa pessoa tem um conhecimento diferente do nosso. Então, eu tomo com muito cuidado quando a gente fala de medo, porque algumas pessoas tendem a colocar que o medo tem que ser exterminado. O medo tem que ser escutado. O medo, assim como toda emoção, é como se fosse um mensageiro que bate na porta da sua casa. Chegou lá na porta da tua casa e ó... Uma das coisas que as pessoas se equivocam é de se esconder embaixo da cama, fingir que não está em casa e não ouvir o medo. Não, eu sou o valentão, eu vou e faço e aconteço. Bicho, eu trabalho com desenvolvimento humano há 12 anos, já treinei mais de 50 mil pessoas, eu já ensinei a lidar com o medo para mais de 50 mil pessoas. E me pergunta, hoje eu estou com medo. Nesse exato instante na minha vida, eu estou com medo de uma decisão que eu tenho que tomar pelos próximos 2 anos e meio, que vai ter uma influência importante na minha vida pelos próximos 2 anos e meio, e eu estou com medo de tomar essa decisão. A Tati, minha noiva, sabe. Esses últimos 3 dias eu fiquei quieto. Eu até meio que saí da rede social. Fiz uns 2 postzinhos e me fechei. O mago foi para a colina pensar um pouquinho. Foi para a montanha pensar um pouquinho. Por quê? Porque são decisões importantes. E o que eu estou fazendo durante esses 2 últimos dias, esse final de semana? Desde sexta-feira, basicamente. O que eu estou fazendo? Eu estou conversando com o meu medo. Estou entendendo qual comunicação ele me traz. O que eu estou fazendo? Ele bateu na minha porta. Eu não me escondi embaixo da cama. Eu abri a porta... e convidei ele para sentar à mesa para bater um papo. Eu também não montei uma suíte presidencial para o medo ficar alojado na minha casa, que é o que outras pessoas fazem no outro extremo. Que aí, quando a gente monta uma suíte presidencial e decide que vai viver com medo todos os dias, aí já não é mais o medo verdadeiro. Aí é o medo ilusório. Daqui a pouquinho a gente fala até mais sobre esse medo, se vocês quiserem. Quer que fale mais sobre os medos ilusórios? Eu queria pegar um gancho desse medo ilusório aí. A gente tem uma crença aqui na nossa cultura que o medo atrapalha o nosso dia a dia. Ou seja, decisões tomadas sob medo atrapalham o dia a dia. Então, eu acho que a gente está nesse grupo aí que você falou que não deveria fazer, né? Que a gente quer exterminar o medo aqui. É. Talvez seja meio utópico, mas a gente está nesse lugar de diminuir cada vez mais situações que geram medo nas pessoas. E eu lembro de uma situação, eu conto de vez em quando essa situação, quando eu tinha 13 anos, 12 anos, acho que uns 12 anos, eu estava saindo da escola e eu estava com um grupo de 5, 7 amigos, assim, a gente saindo da escola e ia para o ponto de ônibus para pegar ônibus para ir para casa. E eu era o último do grupo, vinha lá com a minha mochilinha e tal, e por trás de mim, de repente eu olhei assim, vinha um rapaz que puxou a blusa e tirou de debaixo da blusa uma faca e veio em nossa direção. E vinha nos assaltar, né? E naquela hora aconteceu o fenômeno do leão. Deu um pânico tão grande, que a minha consciência se desligou e minhas pernas começaram a correr. E durante uns 10 minutos... Correu como nunca, né, Forrest? Sem parar, até chegar no ponto de ônibus, que ficava a esses 5, 10 minutos, eu não consegui parar de correr. E corri, mas eu corria muito, eu acho que eu teria ganhado uma competição ali. E quando eu cheguei lá botando os bofos para fora, de cansaço e tal, foi que aí caiu a ficha que eu não avisei ninguém que a gente estava sendo assaltado. Mas a galera correu. Não sei. Não viu ninguém. Eu não vi, eu só cheguei lá. E aquilo ali me gerou uma culpa muito grande, né? Porque eu deixei todo mundo para trás e ferrei com todo mundo. Ou não, sei lá. Mas ali fiquei com uma culpa muito grande. Levou anos com isso na minha cabeça. E depois que eu comecei a empreender, eu fiquei observando que esse mesmo fenômeno acontece no nosso processo do dia a dia. O tempo todo a gente é acionado por alguns medos, talvez em intensidade muito pequenas, mas medos, pânicos. E a gente ferra com a equipe, a gente deixa todo mundo para trás, esquece a empresa, esquece a equipe, esquece os clientes, porque a gente está com medo. Deixa todo mundo para trás e ferra com todo mundo. Então, esse lugar, esses gatilhos, a gente procura evitar, diminuir o efeito e diminuir a frequência com que eles acontecem. Todo mundo tem seus gatilhos, tem seus pânicos, etc., tudo bem, mas a nossa crença é,
vamos investigar para diminuir o efeito deles ou até para eliminá-los eventualmente. Quem tem pânico aqui de elevador, por exemplo, ele pode se tratar e deixar de ter pânico de elevador. Então, esse é um medo ilusório, né? Então, a gente acredita que é interessante para a empresa diminuir os medos e eliminar os seus efeitos, diminuir a frequência também. Então, como é que faz isso? Bom, vamos falar sobre os medos ilusórios também. Então, tem esses dois medos, né? Então, vai ser importantíssimo o medo ilusório. Esses dois medos, o medo que faz sentido existir, que é uma comunicação do inconsciente, que eu abro a porta e ouço o que ele quer dizer. É o medo de me falta conhecimento, preparo, técnica para lidar com uma situação. Esse é um bom medo. Sim ou não? Sim? Só que esses são a minoria do que vocês vivem no dia a dia aqui dentro. Os medos reais, aquele que vale a pena você abrir a porta, sentar com o medo na mesa e ouvir, o preparo que falta, o conhecimento que falta, a capacitação que falta, são a minoria do que impacta vocês. O que mais impacta vocês é o medo ilusório. Nessa situação do Eugênio, até tinha um motivo para ele ter medo. Real. Só que a reação é desproporcional. Correu, talvez em tempo olímpico. Virou o Usain Bolt por causa de um camarada que estava ali perto dele. Talvez ele já tinha se afastado do sujeito há muito tempo. Não precisava nem correr tanto daquele jeito. Por que acontece um negócio desse? Por que acontece... Vamos entender como é que funciona isso para a gente entender como é que a gente usa isso para eliminar os medos ilusórios. Vocês querem aprender a eliminar os medos ilusórios? Sim? Com certeza. Que é o que mais ferra. Porque uma decisão tomada com base em medo ilusório é uma decisão péssima. Uma decisão tomada com o medo real, conversando com esse medo, pode ser a melhor decisão que você pode tomar. Porque te traz prudência, te traz discernimento, te traz precisão, te traz mais busca de preparo, de capacitação. Esse é maravilhoso. Só que esse é o que te ferra menos. O problema é que a maior parte das decisões que você toma sentindo medo, insegurança, derivações de medo, esses são medos ilusórios. Por que o Eugênio saiu correndo? O nosso cérebro, vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, né? Tem o cérebro trino, né, que a gente fala, né? O córtex, neocórtex cerebral, razão e lógica, o sistema límbico, o nosso cérebro mais emocional, tem outras funções, mas principalmente cuidado emocional, e tem a base do cérebro, se chama sistema reptiliano, que é luta e fuga, que muitos de nós opera muito fortemente em sistema de luta e fuga ou sendo dominado pelo cérebro emocional. Luta e fuga é o que aconteceu com o Eugênio. Eu tinha uma ameaça, e eu saio correndo para longe da ameaça, correndo no caso dele literalmente, ou eu luto contra aquela ameaça. No caso dele era real, só que a nossa mente inconsciente não distingue muito bem realidade de imaginação. Percebe? Quando você tem um sono, um pesadelo à noite, você não acorda com taquicardia? Você não acorda suando? Sim ou não? Quando você tem aquele sonho bom também, aquele sonho 50 tons de cinza, azul, roxo, vermelho e tudo mais. Você acorda também mexido, sim ou não? Essas coisas, o inconsciente não consegue discernir o que é real do que é imaginário. Algumas pessoas aqui certamente têm medos e fobias de animais. Sim ou não? Total. Preciso soltar os animais para saber, não? Aranha, barata. Aranha, barata, cobra. Tudo isso. E só de às vezes ver a foto ou a cena já começa a dar uma reação ruim. O vídeo começa a dar uma reação ruim. Não é assim? Por quê? Porque o inconsciente não distingue se realmente tem um bicho aqui ou se eu estou vendo uma imagem de um celular. Você conscientemente, grandão, adulto, você sabe que é uma imagem de um celular. Você sabe o tamanho que você tem em relação àquele bichinho. Você tem consciência que, cara, como é que me explica como é que um bichinho desse tamanho pode fazer tão mal para alguém? Ah, Eric, é que elas voam. E é muito louco que quem mais tem medo, geralmente, é quem mais atrai, né? E já tem gente que daqui a pouco vai começar a olhar para a parede, para o chão. Não é assim? Por quê? O nosso inconsciente não distingue, já começa a jurar que o bicho está por perto. E aí começa a atrair de uma forma muito maluca ou perceber de uma forma muito mais intensa essa suposta ameaça. Do mesmo jeito que o Eugênio entrou em um sistema, no caso dele, de fuga, ele poderia ter entrado num sistema de luta. Já ouviu essas histórias? Cara, né? Minha mãe tem um caso desse. Minha mãe estava em casa, foi entrar um assaltante e tal. Bicho, minha mãe tem 1,58. Minha mãe é pequenininha. O sujeito com 1,85, sei lá, mais de 1,80, minha mãe dizia, não sei se ela estava distorcendo o negócio, mas 1,80 e cacetado, o sujeito era da altura do meu pai tem 1,86. O
Sujeito forte, ela conseguiu fazer uma luta corporal com o sujeito, fechar uma porta e trancar a porta. Como é que uma mulher de 1,58, pequenininha, fraquinha, consegue vencer uma luta praticamente corporal com um sujeito de quase 1,90 de altura? Porque ela acionou uma parte do cérebro dela, que é esse sistema reptiliano, só que no modo luta. Ela poderia ter acionado no modo fuga também. Né? Ela entendeu que não dava mais para fugir. O cérebro falou, ok, agora você luta contra isso. Numa ameaça real, é bom. Numa ameaça imaginária, é a pior coisa que você faz. Tem gente aqui que pode estar lutando com um colega e não é com o colega. Eu já tive gente na minha equipe que olhava e falava, viu, por que você está lutando tanto contra fulano? Por que você está? É que a gente não vê que é uma luta, né? É só uma resposta meio ríspida, é só uma mensagem no WhatsApp meio estranha, é antipatia, né? É uma antipatiazinha, mas a gente não percebe o que está acontecendo. Ou um cliente fala, cara, não vou muito com a cara desse cliente, eu tenho esse cliente que eu não vou muito com a cara desse cliente. A gente não percebe o que está por trás daquilo. Mas às vezes é uma resposta de luta ou de fuga com aquele cliente, com aquele colega, com sei lá, com alguém. Na tua família, mesma coisa. Mesma coisa. E às vezes aquilo não é uma luta real. Às vezes você acha que você está batendo boca com o seu marido, na verdade você está batendo boca com o seu pai. Com a projeção que o inconsciente faz do seu pai no seu marido. Às vezes a pessoa está lá reclamando amor e carinho do marido, que não, você não me ama e tal, mas na verdade ela estava reclamando ainda amor e carinho lá do pai que faltou. Às vezes o marido faz isso com a esposa, mas na verdade não está batendo boca com a esposa, está batendo boca lá com a mãe, lá atrás. Só que o inconsciente está projetando agora. Às vezes você está aqui, não tem gente que a gente tem mais afinidade, fala, cara, eu vou com a cara do fulano. Ah, fulano não fui muito com a cara dele. Às vezes é pela pessoa, de fato. Mas essas são mais raras. A maioria das vezes a gente está projetando coisas de um contexto em outro. A maioria das vezes a gente está lutando e fugindo quando não precisava lutar ou fugir. A gente está lutando e fugindo com medo de não conseguir entregar o resultado, mas não era esse resultado. É um medo ilusório de um dia lá atrás, quando eu estava na escola e eu tinha que entregar um trabalho, e aí eu falhei na entrega daquele trabalho. E aí ele criou um medo ilusório de que talvez eu não seja tão bom assim. De que talvez eu não seja bom o suficiente. De que talvez eu não mereça estar onde eu estou hoje, porque, nossa, e se essas pessoas souberem das minhas incapacidades? Ainda mais um grupo tão humano como esse, nós sabemos das nossas incapacidades, das incapacidades de todo mundo, mas a gente também sabe dos talentos e das inúmeras capacidades que são muito maiores de todo mundo. E a gente fica ali com medo de, e se descobrirem o meu ponto fraco? O que aconteceria se descobrisse o seu ponto fraco? E se descobrirem que talvez eu não seja bom o suficiente? Cara, o que aconteceria se descobrirem que você talvez não seja bom o suficiente em um contexto, mas é ótimo em tantos outros? Seria tão mais honesto, na verdade, porque você poderia jogar um holofote sobre aquele ponto onde você é fraco, ao invés de varrer para baixo do tapete, ainda é fraco, e você poderia aprender a se desenvolver naquele contexto tão fácil. Só que para eu desenvolver alguma coisa, eu tenho que entrar em contato com aquilo. Para eu desenvolver, eu sei que eu não sou bom em... Sei lá, tem gente que tem medo de falar em público. Quem tem medo de falar em público? Até para levantar a mão é difícil para essas pessoas, né? Eu sei como é. Eu sei, eu já estive aí. Quem me vê aqui falando hoje, quem me vê conduzindo treinamento para centenas de pessoas, não imagina. Mas um dia, fazer isso aqui, eu não conseguiria fazer isso aqui com a minha mão minimamente parada. Eu estaria aqui assim, ó. Aliás, eu nem chegaria aqui, na verdade. Eu já não teria dormido a última noite. De pensar que, mas eu tenho um bate-papo com o pessoal. Um bate-papo, estamos aqui conversando entre amigos. Eu, Eric, tinha fobia de falar em público. Quer dizer, a gente não tem fobia de falar em público, a gente tem fobia de falhar em público, né? E hoje em dia, se eu falhar aqui em público, está tudo bem. Eu não vou apresentar para vocês nenhuma falha que eu já não conheça, falhas mais profundas em mim. Se eu tenho consciência do quão falho eu sou em alguns contextos, o que eu tenho para esconder de vocês? Só tem medo quem não entra em contato com aquilo. Ou seja, como é que eu consegui hoje estar aqui falando para vocês? Porque um dia eu olhei e falei, cara, eu tenho medo de falar em público, ou de falhar em público, e esse medo não é real. Esse medo é ilusório. Por quê? Tem alguma coisa dentro de mim que eu tenho uma mensagem legal, que eu podia contribuir para a vida de alguém. Porque eu estou aprendendo um negócio que está me fazendo bem. Por que eu não posso levar para as pessoas isso?
Só que o que me impedia de fazer isso era um medo ilusório. Era um medo que eu tinha lá quando eu era moleque, criança pequena, que um dia eu fui falar e fui muito reprimido na minha fala. E aí aquele Eric de 7, 8 anos de idade cresceu. Aí aquele Eric com 22 anos de idade não conseguia falar em público. Porque, na verdade, eu continuava com a mesma programação inconsciente que eu tinha com 7, 8 anos. Então eu não estava respondendo às pessoas de fato. Eu estava respondendo a um medo ilusório que nasceu lá na minha infância. Num instante, quando é que se instalou? Você não nasceu com medo de animal. Você não nasceu com medo de falhar em público. Você não nasceu com medo de não ser bom o suficiente. Você não nasceu com medo de não merecer coisas boas. Você não nasceu com medo de ser enganado, de ser traído. Você não nasceu com esses medos. Minha filhinha Pietra tem quase 4 anos. A Pietra não tem medo de andar. Os pais tinham, né? Fala, meu Deus, e se ela bater a cabeça, não sei o que lá? Às vezes, é só deixar a natureza seguir o caminho que ela já é perfeita. Se eu deixasse a Pietra sozinha, sendo criada por ela mesma, se bobear, às vezes seria até melhor o trabalho do que os adultos querendo fazer as intervenções. Por quê? Porque nós, adultos, a gente carrega um monte de medo ilusório, a gente vai lá e transfere para a criança. Aí a gente, quando criança, depois cresce, vira adulto e transfere para a próxima geração. Um monte de medo ilusório. Aí fico aqui pensando, me perguntando, imaginando, quais medos será que você tem aí dentro que não são seus de verdade, que você não nasceu com eles, que são ilusórios. Porque uma coisa é eu ter medo de pousar avião porque eu não sei pousar avião. Ok, fica com ele, até você ter conhecimento. Outra coisa é eu ter medo de barata, quando para mim era só um bichinho bonitinho que um dia eu podia ter pego pela asinha, assim. Ixi, deveria ter... Assim como tem o medo de um bichinho desse que você não nasceu tendo, porque a Pietra nunca teve esse medo de nenhum desses bichos. Um dia ela estava brincando no bosque atrás da casa dos meus pais, aí minha mãe tem medo de desses lagartos, esses calangos, né? Aí surgiu um calango. Nossa, minha mãe estava com a Pietra na mão assim, ó. Aí a Pietra olhou para a vovó. A vovó, dona de toda a segurança do mundo, a adulta, feita para proteger a minha filha, né? Aí a vovó, aí a hora que eu olhei, já estou acostumado, já estou treinado para isso, eu olhei e falei, ok, está acabando de transferir um medo ilusório para a menina. Na hora eu peguei a Pietra e falei, filhota, olhei para minha mãe assim, ó, tentando se segurar, porque sabia que eu ia falar, não transfere, não transfere, não transfere, minha mãe tentando segurar, mas não tem como segurar. Uma resposta inconsciente. Minha mãe não tinha trabalhado aquilo antes. Quando minha mãe não trabalhou, o medo, pulou. O sistema trouxe de volta. Situação de luta ou fuga. Minha mãe já queria puxar a Pietra dali de perto e sair correndo com ela. Reação, luta ou fuga. Aí eu peguei a Pietra, passei a mão assim, filhota, vem aqui ver que animalzinho lindo, olha que bonitinho, ó, ele se mistura na mata, olha que fofinho, vem mais perto. Filhota, manda um beijinho. Manda um beijinho pro calanguinho, pro lagartinho. E a Pietra, muá, muá, muá. Se a Pietra encontra um lagartinho, um calanguinho, ela acha maravilhoso. Qual que é a diferença entre ela e a minha mãe? É que o medo só não foi transferido. Para minha mãe foi. A hora que minha mãe quiser resolver essa parada, a gente resolve junto. Para minha mãe foi resolvido. Para a Pietra, não foi nem transferido. Para minha mãe não foi resolvido, para a Pietra não foi nem transferido. Entende a lógica? Quase todos os medos que você tem no seu dia a dia são ilusórios e foram transferidos para você. Medo de falta de dinheiro, medo de não dar conta do recado, medo de ser demitido, medo de não encantar, medo de ser considerado uma pessoa menos, medo, tudo medo ilusório, transferido na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, o ecossistema ao redor aí transfere mais medo, só que tem um problema. Você acha que se eu tomar uma boa decisão, baseado nesses medos ilusórios, num sistema operando em luta ou fuga, você acha que eu vou tomar uma boa decisão? Eu tenho os meus medos? Claro que tenho. Pô, graças a Deus, ainda bem que eu tenho. Só que os ilusórios, esses eu vou tirando. Já tem alguma pergunta aí pra gente fazer? Será que o pessoal está com medo de fazer pergunta? Quem tiver feito pergunta, passa pra Nayara aí, tá bom? Manda ver. Ó, quem tem medo de fazer pergunta, já aproveita, já que eu tô aqui.
Você não consegue resolver uma parada que você não joga o holofote em cima daquilo. Já que eu estou aqui, você tá com. Às vezes você tem receio. Eu perguntei para o Eugênio, falei, Eugênio, o pessoal não faz pergunta ao longo do bate-papo? Ele falou, cara, geralmente não, geralmente era mais uma conversa aqui entre a gente, o pessoal ia só ouvindo. Eu falei, pô, mas seria tão massa ter a interação deles. A gente ultimamente colocou um sistema de post-it. Massa, muito legal, muito legal. Mas assim, o pessoal levantar a mão, tipo, uma participação, uma resposta, não rola? Cara, não sei. Acho que pelo medo. Boa, que bom que a gente vai falar sobre medo hoje. De repente alguém já começa a romper essas barreiras, já começa a fazer pergunta e tal. Porque qual que é a pior coisa que pode acontecer se você levantar a mão e fazer uma pergunta? Qual que é a pior coisa? Me diz, qual que é a pior coisa que pode acontecer se você levantar a mão e fazer uma pergunta? O quê? Não ter a resposta? É um risco não ter a resposta? Pode ser. Só que não ter uma resposta já é ter uma resposta por vezes. O pessoal achar engraçado. Achar engraçado. O pessoal ri da minha cara. Achar uma bobagem. Você pode ficar com duas coisas. Você pode deixar a bobagem aqui e você ajuda outras pessoas a resolver as bobagens delas, ou você vai embora para casa carregando a bobagem no seu bolso. O que você prefere? E sabe o que é muito louco? Ficar todas as vezes com medo de fazer uma pergunta, o outro julgar que é uma pergunta boba, ou eu parecer bobo. Eu não acho que é bobo alguém se desafiar, alguém perguntar, alguém conectar, alguém querer saber, alguém querer ir mais a fundo sobre a sua própria emoção. Só que sabe o que acontece? Quando alguém levanta a mão e faz uma pergunta, o outro vai lá, na mesma hora, o outro vai lá e relaxa assim. Porque, nossa, eu estava querendo perguntar isso e estava sem coragem. Não é assim? Que bom que fulano perguntou isso. Só que isso já define muita coisa no jogo. Não é sobre, porque ele fez a pergunta, então ele estava sendo visto como um líder, como alguém diferenciado. Não, isso é o jogo do ego, não é sobre isso. É que às vezes quando a gente vai rompendo essas barreiras, a gente vai chegando mais perto da nossa essência. A Pietrinha, quando tinha meses e se desafiava a andar, ela em nenhum momento achou que ela não era capaz de andar. Ela em nenhum momento achou que ela não era capaz de ficar de pé. A gente tinha medo, ela não. Nenhum momento. Ela acreditava. Aí sabe o que acontece? Eu menos ensino as pessoas sobre coisas da mente inconsciente delas e sobre as emoções delas. O que eu mais faço, as pessoas acham, eu vou lá para o treinamento para aprender coisas. O que eu mais faço é ajudar as pessoas a desaprenderem coisas. A Pietrinha começou a programação dela pura, como todos vocês. Confiante, segura, fala que é uma maravilha. Ela não acha que tem alguém julgando ela de boba se ela fizer uma pergunta. Ela não acha que tem alguém julgando ela como lerda, não entendeu uma coisa. Ela não acha nada disso. Programação perfeita. Você também sempre foi assim. Continua sendo. A Preta não tinha medo de ficar de pé, engatinhar, andar, correr. Você também era assim. Continua sendo. Aí começou a chegar alguns vírus e bugs mentais e emocionais, alguns medos ilusórios, uns vírus ilusórios, e foram criando um peso assim ao redor dessa programação perfeita. O maior trabalho que eu tenho é arrancar essas mentiras, esses pesos, essas carcaças que as pessoas vão criando. Aí, boa. É isso que eu queria. Uma salva de palmas aqui para o nosso parceiro que levantou a mão aqui, ó. Uma salva de palmas. Aê. Agora ninguém mais pergunta. Agora pronto. Aê, manda. Aê, abriu a porteira. Passa a boia. Pega o microfone, por gentileza. Aí deu o microfone, alguns já falam, meu Deus, ainda bem que eu não levantei a mão. Aproveitando, qual que é seu nome, meu cara? Paulo. Paulo, aproveitando... parabéns por levantar a mão, por participar, parabéns por pegar o microfone, parabéns por agregar o nosso bate-papo a ser melhor. Uma salva de palmas pro Paulo. Valeu. E ó, guarda esse momento no seu inconsciente. Esqueci a pergunta. Vai, Paulo, manda ver. Não, aproveitando o contexto, né? Qual a relação entre medo e insegurança? Boa, ótima pergunta. Todas as perguntas são ótimas perguntas. Todas as perguntas são ótimas perguntas. Gratidão por isso. Medo e insegurança. A insegurança é a derivação do medo. É um nome bonitinho que a gente dá para medo. Porque tem contexto que não cabe falar medo, né? Por exemplo, eu cheguei para vocês e falei abertamente, eu tô de frente a uma decisão que eu tô com medo de tomar essa decisão. Mas isso porque hoje eu já tô de boa com tudo isso. Se fosse o Eric de uns anos atrás, eu ia falar, eu tô um pouco receoso.
Eu estou um pouco em dúvida, eu estou um pouco reticente, eu estou um pouco inseguro, né? Porque o empresário não pode ter medo, né? O empresário ter medo é sinal de fraqueza. Isso é uma ilusão. Todo ser humano tem medo. O empresário ter medo é sinal de que ele é humano. Só isso. A questão é qual medo, se é ilusório ou se é real. E como é que eu lido com esse medo? Então a insegurança é uma forma mais suave de falar sobre o medo. Mas a verdade é que é medo. Porque é uma emoção que deriva de uma emoção primária, que é a emoção medo. Olha lá atrás, outra pergunta lá atrás. Mais uma salva de palmas para o nosso parceiro que contribuiu para o nosso bate-papo ser melhor. Aê! Sensacional. E daqui a pouquinho eu vou explicar por que eu estou fazendo isso. Diga, meu caro. Bom dia. Bom dia. Qual que é seu nome, meu velho? Eu sou o Isaac. Isaac, show, Isaac. Eu gostaria de saber como começar a trabalhar esses medos. Boa. Como você acabou de fazer. Eu não sei se era seu caso, Isaac. Você tinha algum receio de falar em público? Não. Não, falar em público é tranquilo. Tá bom. Mas você tem outros medos, não é não? Muitos. Graças a Deus, você é humano. Que bom. Obrigado pela pergunta, meu velho. Por que eu tô pedindo uma salva de palmas para quem levanta a mão e faz pergunta? E eu pedi o microfone agora há pouco, falei com a Nara, será que a gente tem outro microfone e tal? Porque para alguns entregar o microfone é mais um desafio. Já estamos vencendo isso. Né? Talvez não seja o caso do Isaac, mas é o caso de outros aqui. Se você tem medo de público, eu te desafio a daqui a pouquinho fazer uma pergunta. Por que isso? Num instante, numa fração de um segundo, é instalado um medo. A Pietrinha não tem vários medos, que eu tenho. Vários deles já estou resolvendo já há bastante tempo, mas ainda tenho outros ilusórios também. Não acha que eu estou perfeito, não. É que às vezes eu nem tomo consciência. O processo de evolução é um processo de tomada de consciência no final das contas. Só que, por exemplo, a minha mãe tem medo de chuva de granizo. Manja chuva de granizo? Minha mãe não nasceu com medo de chuva de granizo também. Só que, num instante, numa fração de um segundo, isso foi instalado no cérebro dela. Eu tinha medo de falar em público. Eu não nasci com medo de falar em público. Num instante, numa fração de um segundo, foi instalado esse medo de falar em público. Depois de um tempo, numa formação de programação neurolinguística, que hoje eu ensino programação neurolinguística, hoje eu sou equipe do criador da PNL, que é um norte-americano, um senhorzinho. Hoje eu sou mentor que formo outros mentores em nome desse criador da PNL. Mas quando eu comecei a acessar, a estudar mais a fundo a programação neurolinguística, PNL significa programação neurolinguística, é basicamente como o nosso cérebro funciona, sobretudo a nossa mente inconsciente. Eu lembrei do episódio. Eu lembrei do exato episódio em que foi instalado aquele medo ilusório de falar em público. Num bate-papo com a minha mãe, eu ajudei ela a lembrar do exato instante em que foi instalado o medo dela de chuva de granizo. O meu pai tinha um receio de falar inglês. Meu pai até falava inglês, mas ele não conseguia falar publicamente inglês. Num bate-papo com ele, usando as técnicas de PNL, consegui ajudar meu pai a lembrar do exato instante em que foi instalado aquele medo de falar inglês em público. Por quê? Os medos eles são instalados numa fração de um segundo. Um instante. Puf! Um lagartinho, minha filha Pietra, dando as mãos para a vovó. A vovó dá uma respirada e puxa, tensiona o músculo e puxa minha filha para o lado. Pronto. Esse instante já está instalado por vezes. Só que da mesma forma que numa fração de um segundo é instalado, por quê? Porque existe uma conexão no cérebro, existe uma conexão neurológica, existe uma conexão no nosso inconsciente entre o episódio e a resposta. O episódio e a emoção. E o episódio serve como gatilho. Lagarto é gatilho, resposta, emoção, medo. Chuva de granizo vira gatilho, resposta, emoção, medo. Microfone, falar em público, gatilho, resposta, medo. Na mesma fração que é feita uma conexão entre o neurônio do gatilho e o neurônio da resposta emocional, eu crio novas conexões. Então, se alguém de repente tem medo de falar em público, eu te desafio a daqui a pouco você levantar a mão para que eu te ajude a fazer uma reprogramação aqui. E vai ser mais simples do que você imagina. Por quê? Quando alguém pega o microfone, levanta a mão e vai fazer uma pergunta, aí eu falo, salva de palmas para fulano. Salva de palmas para o Paulo, para o Isaac. Gatilho vai achar uma conexão. No caso deles, talvez não tanto. Mas o gatilho acharia uma conexão de uma resposta de medo. Nessa hora, o gatilho toma um outro estímulo. A hora que o gatilho vai gerar resposta de medo, ele tem uma conexão de aplauso, de gratidão por fazer nosso bate-papo ser melhor, obrigado pela contribuição, ótima pergunta. Aí eu começo a criar um monte de conexões diferentes. Eu crio uma conexão de uma resposta boa, emocional, uma resposta gostosa. Cara, que legal, contribuir para o bate-papo. Pô,
deixei o que o Eugênio e o Eric trouxeram mais rico por causa da minha pergunta. Aí eu começo a ter uma nova conexão de uma boa resposta frente ao mesmo gatilho. Minha mãe tinha pavor de chuva de granizo. Começava a chover granizo, ela saía, jogava o carro para tudo quanto é lado, nem olhava para o retrovisor. E esse é o problema de uma decisão tomada no medo ilusório. É que você reage tão desproporcionalmente. A resposta emocional ela é tão sem lógica, sem racionalidade. Você não está no melhor estado emocional para tomar a resposta, tomar a decisão. Que aí você faz bobagem. Aí você vai falar e você trava, não consegue falar. Por quê? Porque vem uma resposta emocional ruim. O que a gente faz? A gente cria novas conexões com respostas emocionais melhores. Intencionalmente. Intencionalmente. E existem técnicas mais profundas, mais avançadas, aí a gente vê isso em cursos de informações mais profundos, onde é como se a gente apagasse. É como se a gente... Manja, antigamente tinha o cinema tinha aquelas fitas de rolo que ela passava a projeção. Manja, e você conseguia ver, você falava, aquela cena tá nesse pedaço da fita de rolo. Você sabia mais ou menos onde estava registrada aquela cena, aquela música. A gente sabe, ó, aqui é a faixa 3, porque a gente vê os risquinhos mais grossos ali no LP, né? Ali é a faixa 3. Você sabe onde está fisicamente aquele registro. O nosso cérebro, nossa memória inconsciente é mais ou menos assim. É como se fosse uma fita, onde você tem aqui a memória 1, memória 2, memória 3. Aí algumas técnicas, o que a gente faz? É como se a gente apagasse aquele pedaço da fita em que está gravado aquele episódio. É como se eu pegasse a fita VHS da minha filha Pietra, ela não criou a fobia de lagarto, mas vamos supor que ela tivesse criado. Eu rebobinasse a fita e falasse, aqui está aquele episódio que ela está com a vovó no bosque. Aqui, ó, deixa eu ir lá e apagar. É como se eu apagasse esse episódio. Aí eu pego o pedaço da fita em que a Pietra está bem, o pedaço da fita antes da Pietra sequer ter ideia direito, que era um calanguinho, que era um lagartinho, e emenda as duas, passo uma fita durex ali e segue a vida. Algumas técnicas fazem isso. Você faz isso, às vezes, sem perceber. Quando a gente vai lá e cria um novo estímulo, é mais ou menos como se a gente pegasse o trecho da sua fita que tem uma memória, vou chamar de traumática, apesar de eu não gostar muito de usar esse termo, uma memória traumática associada àquele contexto, e é como se eu fosse lá e reescrevesse aquele filme. Cara, essa fobia de pegar o microfone e tremer e perder as palavras e tal, não está me favorecendo muito. E aconteceu o episódio lá, quando eu tinha 12 anos de idade, fui apresentar um trabalhinho na escola. Então deixa eu acessar aquele episódio e vou reescrever esse episódio. Peguei o microfone, aplausos, e eu reescrevo a história. Muito legal. Massa, né? Isso me lembra um treinamento que eu fiz uns anos atrás. Quando era um treinamento de 2 dias, e aí quando começou no primeiro dia tinha assim, umas 50 pessoas na sala. E o treinador, né, o facilitador, ele começou a fazer perguntas. Aí ele disse, como já faz muitos anos que eu faço esse treinamento, eu sei que vocês não vão me responder mesmo. Não sei como é que funciona, mas eu também tenho o antídoto, porque eu já faço esse treinamento também há muitos anos. Aí ele pegou um monte de bonequinhos, era um treinamento da Disney, então pegou um monte de bonequinhos da Disney, muito bonitinhos os bonequinhos, disse assim, todo mundo que fizer uma pergunta vai ganhar um bonequinho, e eram bonequinhos diferentes. Em questão de 30 minutos já tinha gente com uma coleção de 8 bonequinhos assim, diferentes. Então faz todo sentido o que você está falando, agora eu entendi o que ele estava fazendo. Conectou o bonequinho da Disney. Exatamente, de repente todo mundo, não, agora eu quero responder. Então é bem isso, é recompensa, né, e punição. Tem umas perguntas ali? Tem? Temos várias perguntas. Bom dia Opa, a todos. bom dia. Online a gente está recebendo muita pergunta para diferenciar o medo real do medo ilusório. Como fazer para diferenciar? A gente também tem algumas perguntas relacionadas a como tratar esses medos. Acho que você já explanou um pouco, né? E quais os maiores sistemas coletivos que provocam medos? Por exemplo, sistemas religiosos, crenças. E um outro aqui que acho que dá para a gente, né, complementar tudo é como a gente pode ajudar outra pessoa a perceber e identificar se que o medo é um medo ilusório. Boa. Uma salva de palmas para quem fez as perguntas. Vamos mandar. Aê! Gratidão para todos vocês que tiveram a ousadia, a coragem de fazer perguntas. Vocês contribuíram para isso aqui ficar melhor. Primeiro medo, como que diferenciar os ilusórios dos reais? Né? Primeira pergunta. Talvez eu esqueça algumas perguntas, aí eu vou precisar da sua ajuda. Né? Como é que eu diferencio? Né? Primeiro, eu gosto muito. Eu tenho uma técnica que é minha, tá? Eric Zisse, não é nem da PNL. Eu pergunto, o que me falta para lidar com essa situação? Por exemplo, tô agora, falei para vocês, estou com medo sobre uma decisão importante, que é sobre onde a gente vai morar, vai mudar muito a nossa logística e tal, enfim. E é por um tempo um pouquinho maior e tal.
É um medo que não é o pior dos medos do mundo, mas é uma decisão importante que influencia a mim e a minha família. Não é? Então eu pego e me pergunto, o que falta de informação, conhecimento ou preparo para que eu lide com isso? E eu descobri, fazendo essa pergunta, que me faltavam informações. Então, por exemplo, saindo daqui, eu vou de novo lá no lugar onde a gente pretende morar para ter mais informações sobre o lugar, para eu poder ir dissolvendo esse medo. Por quê? Porque eu entendo que é um medo real, enquanto ainda me faltam preparos e conhecimentos. Só que se eu chegasse e falasse o que me falta para lidar com o medo de barata, você fácil vai chegar numa resposta e vai falar, cara, não me falta nada, eu só tenho medo porque eu tenho medo. Aí, você praticamente, certamente, você está lidando com medo ilusório. O medo ilusório não falta conhecimento, nem preparo, nem nada para lidar. Ele existe porque ele é só uma ilusão. Eu vou ter preparo sobre a bioquímica da barata e os riscos que eu tenho na interação física com a barata. É balela isso. Eu tenho esse medo pelo medo. E como ele não tem preparo, conhecimento que eu possa ter, ele é ilusório. Então, eu gosto de me perguntar, que preparo, conhecimento me falta para lidar com aquele medo? Se me falta algum, eu vou buscar. Se chega uma hora que eu falo, não me falta exatamente nada, é medo pelo medo. Medo pelo medo, eu devo estar lidando com medo ilusório. Então, a primeira resposta é essa. Como lidar? Uma das formas é essa que eu falei para vocês, né? Estímulos positivos no mesmo contexto. Outra é a mera tomada de consciência. Deixa eu só entender. Então, cada vez que uma pessoa pega uma barata na mão, pega uma balinha, um chocolate e come de recompensa. É mais ou menos isso. Mais ou menos. A barata, por exemplo, os animais, tem uma outra técnica que é aquela que você comentou comigo de onde que era que o pessoal ia ficando mais próximo do elemento que dava medo? É uma história que eu contei para ele antes, né? Eu, uns anos atrás, É uma técnica essa aqui também, ó. Estava navegando pelas redes sociais e achei um vídeo, um TED de um Major Chris Gardner, uma coisa assim, da NASA, que ele contava uma história, né, como que eles aprendiam lá a lidar com medo. E, resumindo, é muito legal. Procure esse vídeo na internet, é muito legal. Então, ele falava que você pegava o objeto que você tinha medo, por exemplo, uma aranha, tenho medo da aranha, e você deixava ela ali a uma distância segura, e você ia pouco a pouco diminuindo essa distância, se aproximando, se aproximando, se aproximando. E se você repetisse isso várias vezes, ia chegar um momento em que você ia se acostumar com aquilo e ia ser capaz até de botar uma aranha na sua mão. No primeiro momento você disse, nossa, que nojo. Mas, na verdade, é uma técnica. E repetindo essa técnica e aumentando a confiança, e à medida que você ia aumentando a confiança, você ia aprendendo a lidar com medos maiores. E funciona. Essa técnica chama dessensibilização. Ou seja, eu me sensibilizei ou eu me hipersensibilizei sobre o medo ilusório. Então eu vou criando contextos intencionalmente onde eu vou chegando mais perto daquela situação que me dá medo. E aí, conforme eu vou lidando com aquilo, eu fico um tempo ali. Aí eu me acostumo, aquilo já começa a ficar um pouco mais familiar, eu vou chegando mais perto daquele medo. Fica um pouco mais familiar, eu vou chegando mais perto daquele medo. Chega uma hora que eu percebo conscientemente que não acontece nada. É como se alguém tivesse medo de falar em público. A pessoa se sentaria mais perto da mesa, faria umas perguntas. Primeiro escreveria a pergunta no post-it, depois levantaria a mão, faria uma pergunta, depois chegaria mais perto aqui. Daí a pouco se sentaria aqui do nosso lado. Daí a pouco só colocaria uma cadeira ali e ficaria perto da gente. Daí a pouco alguém entregaria um microfone para a pessoa. Daí a pouco alguém... Entende? Daí a pouco quando eu vou ver, cara, é tão natural que falar em público se torna só um próximo passo. Eu fui dessensibilizando, aí pronto, o último passo é eu consigo falar. Ainda talvez não fale tão bem, mas beleza, já consigo falar, agora eu vou lá e me aprimoro um pouquinho mais, daí a pouco aquilo fica natural. Então essa é uma técnica de dessensibilização. Outra técnica é essa de conexão positiva, estímulo positivo frente a um gatilho que me dava receio. Só lembrar da barata e do chocolate. Do barata e chocolate, bonequinho da Disney. Agora, a que eu mais gosto de todas é a mais simples. Pode parecer muito abstrato para você, mas só o fato de eu estar te dizendo isso já abre portas da sua mente consciente e inconsciente para você executar essa técnica. A técnica é tomada de consciência. Existe uma frase de um cara chamado Napoleão Hill, alguns aí, alguém conhece Napoleão Hill? Quem conhece Napoleão Hill? Quem conhece Napoleão Hill? Napoleão Hill é um cara que estudou o sucesso humano, a mente humana, um cara muito bom, muito bom. E ele tem uma frase que ele diz o seguinte: um inimigo descoberto, ou um inimigo revelado, é um inimigo semi-derrotado. Vou dizer de novo. Um inimigo descoberto,
O inimigo revelado é um inimigo semi-derrotado. O que ele quer dizer com isso? Você tomar consciência, você jogar um holofote sobre isso, já é começar a vencer isso. Ou seja, a maior parte das vezes a gente nem sabe do que a gente está lutando ou fugindo. Uma moça trabalhava comigo e ela tinha uma sequência de respostas muito ríspidas com pessoas, com figuras masculinas da equipe, inclusive comigo. Aliás, principalmente comigo. Não que eu não dê motivo, né? Até dava, mas é que a resposta era muito mais exagerada do que as outras pessoas da equipe. E eu comecei a perceber um padrão, né? Trabalho com isso, né? Ajudando as pessoas a detectarem essas coisas e tal. Eu logo percebi um padrão. Chegou na nossa equipe para trabalhar com a gente e eu percebia que figura masculina, ela respondia ríspida. Com as mulheres ela era amorosa, abraçava. E lá no nosso instituto, a gente tem o hábito de abraçar uns aos outros. Não interessa se é homem ou é mulher, não tem, é ser humano, não tem conotação sensual ou nada disso, sabe? A gente abraça uns aos outros, a gente ensina os treinandos a abraçarem, a gente tem que se abraçar, a equipe, ué, né? A gente gosta de abraçar, é gostoso. Aí, graças a Deus, pode abraçar de novo, né? Ainda bem. Aí ela chegou e ela não abraçava homem, ela abraçava mulher. Homem, ela respondia meio ríspido. Tem algo muito peculiar aí. E o marido dela trabalhava com a gente na equipe. Tem algo muito estranho isso daí. Aí foi. Ela, um dia, numa formação nossa, acessou um episódio em que ela perdeu totalmente a confiança na figura masculina. Sofreu um abuso do padrasto, etc. e tal, né? Que é algo muito frequente, infelizmente. E ali, naquele instante, naquele segundo, ela criou uma memória inconsciente, um registro inconsciente. Aquele filme da fita VHS dela gerou uma marca de que eu não posso confiar em homem. Homem é perigoso. Meu padrasto, olha o que ele fez comigo. E a minha mãe não acreditou que ele fez isso. É clássico essa história, né? Acontece com muita frequência, infelizmente, ainda. A minha mãe não acreditou que meu padrasto fez isso comigo. Ali gerou uma marca no inconsciente, não necessariamente pelo episódio, mas sobretudo pelos significados e desdobramentos do episódio. Porque tem gente que passa por um episódio desse e fala, eu vou virar a mesa, eu vou entender como lidar melhor com o ser humano, porque isso daqui está muito louco. Tem gente que passa por abusos como esse e amanhã ou depois está ensinando pessoas sobre a mente inconsciente. Fala, eu não quero que outras pessoas passem por essas dores. E ela não. Ela deu um significado, passei por esse episódio, eu me armo contra toda e qualquer figura masculina. E aí essa moça começou a se tornar muito ríspida para o universo masculino. E a gente sempre foi muito gentil com ela. Nunca teve qualquer motivo de nenhuma pessoa da equipe. O dia que ela tomou consciência de que ela estava respondendo aquele episódio, que naquele instante, com aquele padrasto, na infância ou na adolescência dela, aconteceu aquele episódio, e que hoje ela estava repetindo a resposta emocional de luta ou fuga, a tomada de consciência fez aquilo começar a se dispersar. Ela falou, olha, o medo não era disso, o ressentimento não era disso. Porque ela tinha medo de confiar e ter problema, das pessoas abusarem, das pessoas, não somente abusar fisicamente, mas abusar da confiança dela agora, das pessoas serem, enfim, agressivas com ela, sobretudo as figuras masculinas. Quando ela tomou consciência, falou, cara, isso daqui que eu sinto está conectado com aquilo, e não com os meus colegas de trabalho hoje, pronto, começou a sumir. Então, qual que é a melhor técnica? A técnica que eu mais gosto, tomada de consciência. Como é que eu faço para tomar consciência? Se vigia tão de perto quanto você vigia a carteira de clientes que você tem. Se vigia tão de perto quanto você vigia o seu tesouro mais rico que... Quem aqui é pai ou mãe? Quem aqui é pai ou mãe? Se o seu filho está andando aqui do lado assim do rio aqui, você vai ficar vigiando ele, sim ou não? Você deveria se vigiar tão bem quanto você faz isso. Tão bem quanto você vigia a sua casa. Quando você coloca esse olhar atento para te investigar e examinar você mesmo, puta, isso muda teu jogo. Porque vários supostos inimigos são revelados e descobertos. E por serem revelados e descobertos, pela tomada de consciência, já se tornam semi-derrotados. Muito bom. Muito bom, Muito né? bom mesmo. Jogar luz, jogar luz. Juntando com essa questão dos mecanismos coletivos que acabam nos impondo medo, né? O que quer dizer isso? Quem estuda história rapidamente chega nesse lugar, né? Lá no passado, 2000 anos atrás, quando nasceu a Igreja Católica e tal, ela muito rapidamente ela se conectou com o poder. Na verdade, muito antes até de Jesus, sempre a religião estava muito ligada com as estruturas políticas, as estruturas de poder. E o poder, basicamente, para ele se manter no poder, ele tem que controlar.
e o medo sempre foi usado no poder, no mecanismo político, como um mecanismo de controle. Então isso vem se repetindo porque por muitos séculos a religião estava conectada com a política, com o poder. Só mais recentemente que começa essa separação, né? Talvez nesse século agora anterior que começou essa separação. Então, são esses mecanismos de controle, de implantação de medos para fazer controles de massa que talvez a pessoa tenha falado. E aí eu trago esse contexto um pouco para a organização também, né? A organização, num lugar talvez menor, mas não é diferente, as estruturas de gestão, os modelos de gestão, normalmente eles são modelados, eles foram modelados ao longo da história para que houvesse um controle por causa do medo, né, de não ganhar, não estar entre os primeiros, ou não ser aceito, até mesmo mais bobos, do tipo não ser bem valorizado pelos pais, etc. Os empreendedores, os empresários, os gestores construíram mecanismos incríveis, verdadeiras ciências, para fazer implantação de medos na empresa. Então, também são instrumentos coletivos, né, de implantação e gestão, alimentação desses medos. Tem que manter o medo vivo, porque se a pessoa parar de ter medo, de repente ela vai embora, ela vai querer roubar, ela vai parar de trabalhar, etc, etc. Então isso aí vem da nossa história primitiva, né, quando a gente era talvez o homem das cavernas, e se propaga até hoje na realidade das empresas. Então tem tudo a ver esses medos aí, talvez mais abertos, com esses medos mais fechados, mas sempre de forma coletiva. Então, O medo é um mecanismo de manipulação e controle, ou do outro em relação a você, ou de você em relação a você mesmo. Vou pegar carona no que o Eugênio acabou de falar. Vários líderes e várias empresas, isso eu gosto na Eduz, porque a Eduz pensa diferente. Vários líderes e vários... Não, e líder não é o Eugênio líder, a Amanda. Não é isso. Líder, todos vocês são líderes. líderes contextuais também. Exato. Pessoas numa situação de liderança. De liderança. O que é liderança? Uma influência. Você é líder, todo mundo é líder em algum contexto, em alguma situação. Na tua casa, aqui dentro, você é líder. Pode ser a pessoa mais simples no organograma, não interessa, é líder. É líder. Porque exerce influência sobre outras pessoas. Cuidado porque você talvez tenha aprendido modelos de liderança baseados em medo. Eu achei muito massa quando eu cheguei aqui, falei com o Eugênio, falei, o pessoal chega antes do horário e tal, para tomar café. Eu falei, nossa, eu cheguei aqui 7h35, estava cheião aqui. Falei, o pessoal vem espontaneamente. Falei, como é que é o controle? Só o coisinho aqui? Só a quantidade para a gente sentir e tal. Massa, não dá nem o nome? Falei, não, porque para a gente não ter nenhum receio de alguém dizer, eu tenho que ir, porque senão, é um medo já, né? Porque senão estão olhando quem está mais comprometido e quem não está mais comprometido. A gente deixa livre. Isso, liderança baseada em liberdade, em dar espaço para você ser quem você é. Não é fácil, porque tem que vencer um monte de cultura que nós carregamos. Que às vezes a gente está tão acostumado a ser preso e travado, que até para a gente viver no modelo de muita liberdade, a gente acha estranho aquilo. Fala, isso é uma bagunça, isso é tudo muito solto. Fala, não, é livre. É como nós éramos. Era a nossa natureza. É como a Pietra era. É como você também é. Sem os vírus e bugs do medo. Só que a gente cria as lideranças baseadas em medo. Religiões operam com essa forma. Eu não sou contra religião nenhuma. As religiões são maravilhosas, são ótimas. O problema é que alguns líderes humanos, com medo de perder o controle sobre os seus rebanhos ou sobre os seus liderados, disseminam medo. Uma vez eu fui visitar uma vinícola lá no Chile, lá, a Concha y Toro. Alguém conhece a Concha y Toro? Lá tem o Casileiro del Diablo. Já tomaram o Casileiro del Diablo? É um vinho bom, né? Casileiro del Diablo é a casinha do diabo. Não me falta a palavra. Sabe de onde saiu isso daí? Uns funcionários da vinícola estavam tomando uns biricutico no intervalo, estavam sumindo com umas garrafas de vinho. O dono da vinícola soltou a história ilusória de que tinha um diabo lá embaixo na adega. Pronto. Ninguém mais tomava um biricutico. Ninguém mais roubava os vinhozinhos dele. Criou um medo para controlar os funcionários dele e o estoque de vinho dele. Quantos outros a gente não faz sem nem perceber? Sem nem perceber. Com os nossos colegas, em casa, na família, com os nossos filhos. Quantos outros medos a gente não
implanta, sem nem perceber, como um mecanismo de manipulação e controle. Por que a gente quer manipular e controlar? Porque somos más pessoas? Não, porque temos medo. Porque temos medo de perder o controle e meu filho não ser obediente. Porque tenho medo do meu colaborador ficar descontrolado e eu não ter mais influência sobre ele. O medo gera mecanismos de medo, que gera mecanismos de medo. Só que é tão mais pobre. Imagina se o homem tinha inventado o avião, se ele tivesse com medo. Imagina se tinha inventado o computador, se ele tivesse com medo. Imagina se tinha inventado tudo que existe mais maravilhoso. Existe um estado de sofrimento e medo que ele só reduz a mais sofrimento e medo e controle. Existe um estado livre, que é a tua natureza, que constrói, e constrói, e constrói, e constrói. Que quando surge medo nesse contexto, é porque ele falta conhecimento, preparo, mas ele rapidinho encontra isso. A maior parte do que faz a gente ser pequeno, limitado, é a gente se enfiar numa caixinha ilusória, com teto baixo, paredinha apertada, são esses medos ilusórios. Faz sentido? A gente tem uma pergunta lá atrás. Aí. Pegar essa pergunta aí para fechar, que a gente chegou no nosso horário. Nossa, o tempo voa, hein? Falando que a gente gosta, é bom. Bom dia, gente. Rapidinho. Tudo bem? Eu sou Edilson, sou CS Edilson. Kineduz. Isso. Edilson. Salva de palmas pro senhor Edilson. Obrigado, Edilson. Gratidão, meu Primeira coisa, eu queria entender a questão da correlação do medo com a vulnerabilidade. Porque o sistema, como vocês puxaram, o sistema, ele implanta o medo na gente o tempo todo. Ele usa isso ao favor dele de alguma forma. Então, em quais fases da vida a gente está mais vulnerável para o medo? Se é na fase enquanto criança, ou enquanto adulto, ou o tempo todo? E qual a correlação saudável de vulnerabilidade e medo? Porque eu sei que a vulnerabilidade ela é boa. E até que ponto eu posso usar isso ao meu favor para vencer o medo? Isso, muito bom. Obrigado pela pergunta. Salva de palmas. Valeu. Obrigado, meu cara. Ó, a vulnerabilidade também é uma ilusão. Quer dizer, explico melhor. A não vulnerabilidade é uma ilusão. Nesse instante, todos nós aqui dentro, sem exceção, estamos vulneráveis. Como você se sente de saber que nesse instante, todos nós aqui estamos vulneráveis? Ah, Eric, me dá um negócio ruim. Calma, tá tudo bem. Você está saudável, inteiro, perfeito. Talvez seja por isso que nós acreditamos num absoluto maior, num Deus, num universo, para aqueles que acreditam. A vulnerabilidade é normal. É tão natural quanto esse riacho aqui. O que é a vulnerabilidade? Cara, eu não tenho segurança absoluta de nada. Você tem segurança absoluta de alguma coisa na sua vida? Até quando você diz que você tem segurança absoluta, você não pode dizer que você tem segurança absoluta. Quer dizer, é legal dizer, é legal se sentir seguro, tá? É legal. Mas segurança absoluta é uma ilusão. Por quê? A gente nunca tem todas as variáveis na nossa mão. Nem sobre a nossa vida. Nem sobre a nossa vida. Não é curioso pensar nisso? Se eu já sei que eu não tenho todas as variáveis na minha mão, eu começo a exercitar uma outra musculatura, que é o que vocês falaram no último bate-papo, a musculatura da confiança. Eu confio que as coisas estão bem. Eu confio que as coisas vão sair bem. Eu faço por valer para que as coisas saiam bem. Eu confio no absoluto maior. Eu confio que as pessoas são boas. Eu confio que a humanidade está indo para um lugar melhor. Mesmo quando às vezes eu posso encontrar contra-evidências, mas eu confio que está tudo bem como está. Que está tudo perfeito com todas as imperfeições que carrega. Eu confio que amanhã meu coração vai continuar batendo. Eu confio. Eu só confio. Quando você começa a lidar com isso, você começa a desenvolver algumas maturidades emocionais que pessoas em baixo nível de maturidade emocional não toleram. Para algumas pessoas é intolerável dizer você não está 100% no controle da sua vida e nunca esteve. E nunca estará. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Em que lugar você se colocou no planeta, que ilusão você se colocou que você acha que você não estava vulnerável? A vulnerabilidade é normal, é bem-vinda. Vulnerabilidade é diferente de situação de risco. Eu não vou me colocar intencionalmente em situações de muito risco. Algum risco a gente sempre vai estar. Agora, situação de muito risco, quer dizer, às vezes eu me coloco, a gente bateu a Black, a gente foi saltar de paraquedas, né? A Ana levou a gente. Às vezes eu me coloco, mas eu sei que ali existe eu quero dançar com esse medo, porque eu também quero me dessensibilizar com esse medo. Por que eu fui saltar de paraquedas? Porque um dia eu já tive medo de altura. Eu fui dessensibilizando. Me coloquei numa vulnerabilidade um pouco maior,
um risco um pouco maior intencionalmente. Porque eu quero dançar com esse medo meu. Porque se ele é um elemento estranho, se a vulnerabilidade é um elemento estranho na minha vida, eu sou fraco em relação a ela. Se o medo é um elemento estranho e eu não percebo meus medos, eu sou fraco. Não é que eu sou fraco por não ter medo, eu sou fraco por não me perceber. Por não perceber os medos. Vulnerabilidade, como é que eu lido com ela? Eu só sei que ela existe comigo o tempo todo e com todas as pessoas ao meu redor. Eu não sei se eu vou chegar mais tarde em casa e encontrar a Pietra. Eu não sei. E por isso eu exercito a outra musculatura, da confiança. Tudo é natural. Muito bom. Queria fazer aqui o fechamento pegando essa sua fala. Na verdade, a vulnerabilidade, quando a gente abraça e aceita ela quase que desaparece. A consciência faz com que ela se torne relevante no nosso dia a dia, né? Então, se torna uma coisa natural, como acordar, tomar banho no banheiro, tudo faz parte do dia a dia. E agora, pra vocês entenderem um pouco mais profundamente, né, sobre medo, dá para falar por que a gente quis trazer esse tema, né, pro café. No café anterior, a gente falou sobre carreira. E teve uma pergunta, e ela é recorrente. Como é que é a carreira na Eduz? O que eu faço? A pergunta mágica é essa. O que eu faço para ganhar mais ou para ter mais relevância? Como é que vai ser a minha carreira? Como é que vai ser eu daqui a 3, 5 anos? E o normal que a gente aprende é: vou fazer cursos para ficar mais preparado. Eu vou liderar pessoas para estar mais preparado. Eu vou pegar projetos maiores para estar mais preparado. E aí poder ter um maior salário, uma carreira e poder comprar uma casa maior, um carro maior. Esse é o jogo que a gente joga. Só que esse jogo, se você for olhar racionalmente ele vai levar 20, 30 anos. Né? Numa empresa tradicional, você tem que ser supervisor, gerente, diretor, aquela coisa toda. Se não for tão tradicional, você vai ter que adquirir certos conhecimentos que vai levar 10 a 20 anos para você assumir certas responsabilidades. Responsabilidade de liderar um time de 100 pessoas, de tocar um projeto de milhões, porque aí vai valer, entre aspas, para você ganhar mais, ter uma carreira mais forte. Leva esse tempo todo. É normal. É assim que o mercado funciona. Só que existe um lugar que não é falado, que está diretamente ligado ao medo. Que poderia antecipar esse negócio para 2 anos. Se a gente entendesse o que está por trás desses 20 anos de carreira. A gente está, sem perceber, sendo exposto a situações que vão, sem intenção, ou seja, por acaso, removendo os nossos medos, acabam implantando outros, infelizmente. Mas para aquela situação específica vai removendo nossos medos. Mas leva 20 anos. Só que aí o que o Eric falou. Se a gente aprende a acessar a consciência, lembra? Instinto, consciência? Se a gente aprende a acessar a consciência, talvez a gente possa fazer a mesma jornada de remover medos em 2 anos. Em 1 ano. Se a gente se permitir descobrir e depois que descobrir, enfrentar e ir fazendo essa escolha, esse trabalho com os nossos medos. Então, é para isso que a gente quer cada vez mais remover os medos ilusórios e aprender a trabalhar com os medos que são autênticos, que são necessários, que vão existir sempre aí na nossa vida. Beleza? Então vamos lá, para o nosso fechamento aqui. Todo mundo de pé para a gente começar a nossa semana. Muito bom, bora lá. Então, Bora lá? você chama aí o nosso grito de guerra, já Bora, conhece? hein? Ó, eu quero ver energia máxima, hein, rapaziada? Energia máxima. Combinado? Sim ou não? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, por favor, hein? Bora lá, hein? Aí do Zé. Vamos mais 2 vezes, vai. Aí do Zé. Aí do Zé. Sensacional, ótimo dia, ótima semana, galera. Gratidão. Obrigado.